Muito bem, hora de oração. Chegamos ao sétimo dia desta série e dessa campanha de oração com base em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. E eu quero louvar a Deus, porque temos nos consagrado, jejuado, orado e temos enfrentado realmente uma batalha. E eu, por muitas vezes, orando aqui, orando no meu quarto, orando nessas madrugadas, eu senti um grande peso e uma grande retenção. Porque o inimigo, ele quer de alguma maneira nos intimidar, encobrir os nossos caminhos para que nós não vivamos esse esforço no que está escrito, que o reino de Deus é tomado por esforço e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então, esse nosso esforço de oração, de clamor, de jejum, ele vai ser respondido por Deus, tenho certeza, em nome de Jesus. Tome posse, reparta com outros e viva esta grande bênção em nome de Jesus. E hoje, esse sétimo dia, quero uma vez mais apresentar você, a sua casa, a sua família, todas as tuas causas diante do Senhor em nome de Jesus. Porque está escrito Efésios capítulo 6 e o versículo 17 em diante. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. A espada do Espírito. É sobre isso que eu quero falar alguns minutos antes de orarmos com você hoje em nome de Jesus. Que o apóstolo Paulo fala dentro desta armadura para resistir ao dia mau, para sermos fortalecidos, para ficarmos firmes contra as ciladas do inimigo, que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim principados e potestades. Essas explicações todas estão aí durante os dias desse propósito, dessa série, desta campanha que fizemos. O capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, o escudo da fé, armas tremendas de guerra espiritual na presença do Senhor, porque nós não negamos os desígnios de Satanás, como ensina o apóstolo Paulo aos Coríntios. E ele mesmo pede oração por ele, para que o mistério do Evangelho, revelado aos gentios, ao qual foi revelado e colocado sobre sua incumbência, embaixador em cadeias, apóstolo Paulo, pudesse ter liberdade, autoridade e intrepidez para levar este recado, esta mensagem das salvações às nações, e que nós hoje possamos compreender o poder, a grandeza da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lá no Apocalipse, também em Daniel, a visão que João e Daniel têm é de uma espada de 2 gumes, afiada de 2 gumes que saía da boca do próprio Senhor Jesus na visão que eles tiveram. E o que significava aquilo? Uma palavra tremenda de Deus, que vem para incomodar principados e potestades e para realmente colocar por terra as armadilhas de Satanás e seus demônios. E destroçar realmente, e esclarecer, e acabar com todos os enganos e sofismas na mente das pessoas e colocar em liberdade em nome de Jesus. Então, eu quero gastar poucos minutos falando sobre a espada do Espírito, que está escrito aqui no versículo 17, a palavra de Deus. Porque em Mateus, no capítulo 24, Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e o versículo 35 diz assim, Mateus 24, 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. As palavras do Senhor são confirmadas e vão se manter confirmadas até a eternidade em nome de Jesus. Qual seja a afronta, qual seja o nível de luta ou a maneira com a qual o inimigo tenha se levantado contra a tua vida, ou qual seja a tua fraqueza, onde você se indispôs ou até mesmo caiu, enfraquecido. Hoje eu quero te dizer, levante-se
pelo poder da palavra, porque elas não vão passar em nome de Jesus. E se o Senhor começou uma obra na tua vida, é palavra de Deus, Ele vai completá-la. Perdão, pecado Ele perdoa, amém? Pecado Ele perdoa, enfermidade Ele cura, maldição é quebrada na cruz pelo sangue de Jesus, e até a morte Ele ressuscita dos mortos. Então, não existem impossíveis para o Senhor em todas as suas promessas em nome de Jesus. E lá, no capítulo 55 de Isaías, veja bem, Isaías, no capítulo de número 55, diz assim a palavra do Senhor: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para aquilo que a designei. A palavra de Deus não volta vazia em nome de Jesus. Esta palavra, esta campanha, esse propósito que fizemos, não volta vazia, está escrito. E se há uma visão de Deus, uma revelação de Deus sobre a tua vida, se há um sonho de Deus que você recebeu realmente do altar de Deus sobre a tua vida, receba, tome posse e creia em nome de Jesus. A palavra não volta vazia, mas ela está em uma dimensão do tempo de Deus e não no tempo dos homens. Aliás, o Salmo 119, o versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Talvez você que está acompanhando ou que vai acompanhar, em nome de Jesus, o que você precisa é de um caminho, de luz, de iluminação, porque você não está conseguindo ver, não está conseguindo enxergar. Mas a partir de agora, o Senhor te deu a estratégia e o Senhor mostrou para você como fazer. Sabe como fazer? Buscar a Escritura, buscar a palavra, porque ela é luz, ela é lâmpada e ela vai te dar a estratégia, vai iluminar o caminho e vai abrir o teu entendimento, para que você não esteja na roda dos escarnecedores, para que você não seja mais enganado, para que você não seja mais infantil, mas para que você realmente seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos orar, mas eu não posso deixar de me referir à grande vitória do Senhor Jesus, pela palavra, meramente pela palavra, contra Satanás, diretamente, o próprio Satanás, Lúcifer, que quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, fala o Evangelho de Mateus no capítulo 4, ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum, e Satanás veio tentá-lo, e está escrito, e diz assim a palavra do Senhor, Mateus 4, versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Está escrito o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus revelada nos nossos corações. Amém? Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Toda a palavra, não é uma fração, não é um texto fora de contexto, não é somente aquilo que a própria Bíblia nos ensina. Errais, Jesus fala, errais por conhecer as Escrituras, não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, é toda a palavra de Deus, da sua revelação, da manifestação do seu poder nas nossas vidas. Amém? Agora veja como é incrível isso. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Imagine, né? Tem gente que tem receio de falar o nome do diabo, do mal, da coisa ruim e tudo. Mas essa é a tua vitória. A vitória da cruz é contra o maligno, é contra o diabo. Amém? Em nome de Jesus. Levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Veja o que o inimigo fez. Quando Jesus respondeu dos pães e dos peixes, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de todo. Quando ele foi fazer a outra pergunta, ele já falou: se és filho de Deus, então atira-te abaixo, porque está escrito, usando a própria palavra. Qual palavra ele estava usando? Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem. Veja a sagacidade, a inteligência, o nível de sabedoria.
Veja Satanás, veja que a palavra do Senhor vai mostrar no livro de Ezequiel, também em Isaías, quando fala de Sidom, de Jardim do Éden, sábio do que ele era mais sábio do que Daniel. Veja que coisa e que sagacidade do inimigo. Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, que é o Salmo 91. Salmo 91, o Senhor 11 fala, o Senhor ordem ao seu respeito para que eles te guardem todos os teus caminhos. Que coisa! E Satanás então usou a própria palavra para tentar e para provar, fazer cair em algum erro ao próprio Senhor. Então, meu irmão, abra o teu coração, receba esse entendimento incrível hoje no fechamento desse propósito, dessa campanha de 7 dias, para que nós estejamos em comunhão, em oração, em consagração, em jejum, em nome de Jesus, perverso e terrível. Amém? Mas Jesus... Então, meu irmão, veja como são as coisas, o inimigo tentando usar a própria palavra, manipulando, usando uma manobra com aquele momento ali, para fazer Jesus cair em algum erro, para criar sobre ele algum tipo de contradição contradição usando a própria palavra. Daí a importância dessa campanha que temos feito, que está se concretizando desses 7 dias e essa série de ministrações. Tome posse em nome de Jesus, consagre a tua vida, porque o inimigo não está de brincadeira, ele é terrível. Sua sagacidade, sua capacidade de raciocínio, de inteligência para tentar nos confundir de alguma maneira e assim colocar em tribulação, colocar em desespero as pessoas. Veja só que tremendo. O Senhor respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Jesus respondeu com a revelação da palavra, não meramente a palavra que está escrita, mas com a revelação e o sentimento da revelação diante do Senhor, para praticar realmente a palavra. Não era meramente declará-la, mas praticá-la. Versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Ou seja, o inimigo se levantou, diz o versículo de número 8, querendo colocar a glória do mundo, querendo colocar os olhos de Jesus na ganância, na cobiça, nas coisas grandiosas dos reinos da terra. Satanás é o príncipe do presente século, a palavra de Deus diz, e falando que ele daria aquilo a Jesus se Jesus então se prostrasse para adorá-lo. E o inimigo reivindica adoração. E talvez você tenha se prostrado aos ídolos, aos espíritos, a tantos males, a carne e sangue que não herdam o reino de Deus, mas nós fomos chamados em nome de Jesus para glorificar e clamar apenas a único que é o Rei, o Deus vivo e todo-poderoso dos céus e da terra, em nome de Jesus, porque Ele começou esta obra na tua vida e Ele vai completá-la em nome de Jesus. Ele disse: tudo te darei. Quantas pessoas foram atrás de promessas do homem, de promessas de tantas malignidades, pensando que ia receber tudo e na verdade ficaram sem nada, foram completamente esvaziados na sua vida. E Satanás foi repreendido pelo Senhor, e o Senhor Jesus ordenou, dizendo: retira-te, Satanás. E eu quero te dizer, desse propósito, por conta dessa campanha e do clamor e da nossa comunhão juntos em fé e orando, intercedendo uns pelos outros, por mim e por você, em nome de Jesus, o inimigo vai se retirar. Se ele havia se alojado em uma área, se ele havia se potencializado contra a tua vida, em algum tipo de estratégia que ele usou e você desapercebidamente não conseguiu resistir, eu quero declarar em nome de Jesus, ele vai se retirar, porque está escrito, o Senhor Jesus declarou: adorarás somente ao Senhor teu Deus e somente a Ele darás culto. E com essa vitória de você olhar e dizer: vou buscar ao meu Deus, buscai ao seu reino e a sua justiça, o mais será acrescentado em nome de Jesus. Uma obra vai ser confirmada de maneira especial sobre a tua vida. O deixou o inimigo e os anjos vieram servir a ele. Em nome de Jesus, o inimigo vai deixar
as áreas e as situações e os lugares onde ele estava tentando de todas as formas e de todas as maneiras contra a tua vida, contra os teus caminhos, e o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus, de modo que a nossa vitória se dá pela palavra, a nossa vitória se dá pelo entendimento e pela prática, e por usarmos a palavra de Deus. Você vê lá no Deuteronômio capítulo 28, se o povo de Israel estava diante de todas aquelas promessas, se eles guardassem os mandamentos, se eles guardassem as palavras, se eles andassem nos estatutos, o Senhor diz que eles não seriam estéreis, o Senhor diz que eles seriam cabeça e não cauda, que eles estariam por cima e não por baixo, que eles teriam vitória diante dos inimigos e não virariam as costas diante dos seus inimigos, que o Senhor os prosperaria, que o Senhor os protegeria. Se o inimigo se levantasse por um caminho, sairia por 7 caminhos, por guardar a palavra, por praticar a palavra, por obedecer à voz de Deus em toda a Escritura, e creio e entendo dessa maneira, que é a palavra escrita e a palavra revelada nos corações, para que não façamos uso de um texto fora de contexto, para provocarmos uns aos outros, porque foi essa sagacidade de Satanás contra o próprio Filho de Deus. Mas naquele tempo precioso dele de jejum, de abster-se absolutamente de qualquer alimento, naquele momento de negação realmente da carne, ele não estava fraco, ele estava forte. Por isso, quando sou fraco é que sou forte. Quando você se consagra, quando você se abstém das coisas erradas, quando você se santifica, alguém pode te julgar, alguém pode tentar falar, mas é aí onde você se fortalece contra Satanás e seus demônios. Então, nós podemos dizer, em nome de Jesus, eu posso combater o bom combate. Eu posso dizer em nome de Jesus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu posso dizer, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. E que hoje seja confirmado no encerramento desse propósito com Deus, em nome de Jesus, de você que acompanhou, de você que vai acompanhar, em nome de Jesus, o que está escrito em Colossenses no capítulo de número 2. O Senhor Jesus triunfou de Satanás e seus demônios, expôs os principados e potestades e triunfou deles na cruz. Está sentado à destra do Pai, para a glória do Deus Todo-Poderoso. E através dele, uma porta grandiosa, ele é a porta, se abriu para que nós também tenhamos essa vitória. Não tema, o Senhor é contigo em nome de Jesus. Envolva-se nesta aliança, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele vai fazer. O Senhor se levantou para pôr em liberdade os cativos e os oprimidos, para dar libertação aos cativos e aos oprimidos, para abrir os olhos dos cegos, fazer caminhar os paralíticos. É palavra, está escrito. É graça e favor de Deus, e vai acontecer em todas as áreas de calamidade, de necessidade de cada um de nós, em nome de Jesus. E ainda que você possa, como eu, ter muitas e muitas coisas, e queremos que todos nós temos muito a agradecer a Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós precisamos da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que vai nos dar esta vitória tremenda e grandiosa. E nisto não existem grandes, não existem pequenos, não existem autoridades, não existem governos, não existem líderes, porque foi revelado a João e a Daniel uma espada que saía afiada de 2 gumes, que saía da boca do próprio Senhor Jesus na visão do Apocalipse e na visão de Daniel. Então a espada é de 2 gumes. Por isso nós temos que andar e vigiar diante do Senhor. Quem está em pé, cuide para que não caia. Eu quero orar uma vez mais, apresentar a tua vida e declarar hoje, em nome de Jesus, e você possa declarar comigo: o inimigo se retirou e o inimigo vai se retirar. Diga comigo: o inimigo se retirou e o inimigo vai se retirar, em nome de Jesus. Pai de amor, nós nos unimos segundo a tua palavra, segundo esta inspiração grandiosa que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, para derramar em fé, em nome de Jesus, o nosso coração diante do teu altar e repreender todo o mal. Se tem entrado por um caminho, saia por 7 caminhos. Viemos, Senhor, glorificar o teu nome, enaltecer o teu nome, viemos bendizer ao teu nome, Senhor,
porque sei que o Senhor nos ouve, o nosso clamor sobe diante do teu altar, porque buscamos a tua presença. Visita cada servo, cada serva tua, que receberam talvez sentenças, palavras de morte, de destruição, de enfermidades, de diagnósticos perversos. Eu declaro no nome de Jesus, nada disso pode ser maior do que o que está escrito, do que a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. O que é definitivo em nossas vidas é o que vem da tua boca, é o que vem da tua vontade, é o que vem dos teus propósitos, meu Deus. Confirma esta obra, eu te peço, no que está enfraquecido, naquele que acompanhou esta campanha, naquele que está chegando agora, Senhor, possa ser ministrado, alcançado. Os seus ouvidos sejam abertos para ouvir e ouvir a tua palavra e receber fé. Ouvir a tua palavra que não volta vazia e se levantar para continuar a carreira, Senhor, em nome de Jesus, e cumpri-la, levar a termo com perseverança, com persistência, crendo que o Senhor será fiel, ainda que existam pessoas desiludidas na fé, desiludidas com Deus, desiludidas com igrejas, desiludidas com líderes, Senhor, em nome de Jesus, acode, age, porque existem terras férteis, Senhor, em nome de Jesus, ainda que sejam dias de provação, o fogo da provação está derramado sobre o mundo, ainda que sejam dias onde o joio está sendo separado do trigo, onde o Senhor está separando aqueles que servem e aqueles que não servem, meu Deus, em nome de Jesus, põe em liberdade os cativos e os oprimidos. Está escrito: o Senhor levou cativo o cativeiro e derramou dons sobre os homens. Eu intercedo por cada servo e cada serva tua, pelas causas mais impossíveis, pelos ministérios, pelo chamado, pelo dom em cada vida, em cada servo teu. Confirma esta obra, Senhor, porque nós temos orado e temos visto a resistência que o inimigo tem tentado colocar para que esse propósito não seja levado a termo. E creio que assim outros também sentiram e foram, de alguma maneira, a tentativa do inimigo de distraí-los, de afastá-los desse propósito, Senhor, de enganá-los, seja quebrado este mal, e eles possam retomar estes caminhos grandiosos em sua presença, e em tudo o Senhor possa nos confirmar. E eu repito, a espada do Espírito é a tua palavra, e o Senhor venceu o maligno com a sua palavra, em nome de Jesus. E hoje nós declaramos louvor e adoração somente ao nosso Deus, e o diabo o deixou, o inimigo está te deixando, em nome de Jesus. Receba, viva a graça, o favor de Deus na tua vida, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, compartilhe com outros a oração, o clamor, o nome do Senhor, em nome de Jesus. Compartilhe com outras pessoas, comente, coloque nos comentários pedidos de oração. Nós vamos continuar clamando, orando e buscando a Deus em nome de Jesus. Foi uma luta para concluir essa mensagem. Deu errado, o computador travou, caiu o celular, apagou o áudio, sumiu o vídeo, e por vezes eu tive que refazer. Mas é assim mesmo, é uma luta. O inimigo não quer que a mensagem, o sentimento do nosso coração, por aqueles que precisam, por aqueles que estão carentes, como eu, outrora, precisei e continuo precisando, possam receber e possam viver. Para encerrar, a palavra de Deus é uma semente, e ela precisa ser regada pela nossa consagração contínua. E nisso Deus vai te honrar em nome de Jesus. Para mim, Bispo JR, para toda a minha família, uma grande alegria de estar aqui com você em nome de Jesus. Amém? Um grande beijo, te amo em Jesus, fica com Deus.